Boa tarde, eu sou Raul Justilores, editor da Veja São Paulo. É uma alegria ter aqui no estúdio, para esse Papo Vejinha, a Patrícia Vilela Marino, que vocês conheceram essa semana, aliás, muitos de vocês só conheceram essa semana, que está na capa da Veja São Paulo, na última Veja São Paulo, e o Ricardo Podval, que é co-diretor, junto com a Patrícia, do Cívico, que é um coworking de impacto social. A gente vai saber um pouquinho mais sobre essa iniciativa. E junto comigo tem Ana Carolina Soares, que é autora da reportagem dessa semana de capa, que é um perfil da Patrícia Vilela Marino. Interessante que nesse momento em que a mídia brasileira e muitos dos comentários parecem aí tão tóxicos, tanta treta, tanta briga, tanto quebra-quebra virtual, a gente está tentando falar de fazer o bem. Fazer o bem, que é algo tão importante e que faz bem a quem recebe o bem, mas também a quem faz. E justamente a Patrícia e o Ricardo têm aí uma iniciativa muito grande nessa área. Antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde. Patrícia e Ricardo. Muitos leitores se perguntaram o porquê de você escolher, aí no caso da sua missão pessoal, escolher temas como o sistema carcerário e como na política aí de drogas. O que é que te atraiu nesses temas? Acho que tem um envolvimento pessoal meu desde muito pequena, minha mãe ter me exposto a uma situação de grandes diferenças. E aquilo que não me traumatizou me impactou muito, que foi a comemoração dos meus aniversários num orfanato com 300 meninos, e eu, uma bebê, uma menina, uma adolescente, depois uma mulher adulta, já que a gente fez isso durante 27 anos. Depois a minha formação, claro, jurídica, me leva a conhecer o sistema melhor e uma curiosidade e uma pesquisa muito grande de saber quais são os nexos das coisas. E existe um nexo muito grande, que é o nosso sistema e as pessoas que estão lá dentro. Por que elas estão lá dentro? Da onde elas vêm? O que as leva a uma vida que depois as leva a estarem encarceradas? E o tráfico de drogas e a nossa política punitiva, que não faz essa distinção entre o traficante e o consumo, e, portanto, a gente encontra uma generalização de uma situação que é uma situação difícil, uma situação que tem um impacto, inclusive, econômico no cofre público e que eu acredito que deva ser melhor examinada. Foi difícil escolher esses temas, um estigma aí, sobre prisões e sobre drogas? Não foi difícil. Eu acho que tem uma trajetória, tem a minha experiência pessoal, tem uma formação de educação acadêmica, tem uma curiosidade muito grande por ser humano e pelo ser humano, pela condição, pela psique do ser humano. E tem um exercício que é meu de empatia muito grande, de saber que o porquê não poderia ser eu. E tirar exatamente esse estigma de que por ser mais branquinha, por ter um cabelinho mais lisinho e por vir da onde eu venho, eu não posso estar lá. Não, isso não é verdade. É tirar esse estigma de que a situação econômica, a condição de raça, de etnia, te levam a fazer coisas que outros não fariam por não estar nessa condição. Isso não é verdade, eu não acredito nisso, e eu acho que nós todos precisamos se imbuir de um amor muito grande à humanidade e entender o ser humano e nos colocarmos no lugar de outros seres humanos que não somos nós. Agora, Patrícia, você tem uma ONG, a Humanitas, e que tem um trabalho bem interessante em Tremembé, na penitenciária feminina, e vai ter também na masculina. Me fala um pouco mais dele também. Esse trabalho ele começa por uma pesquisa que nós fizemos indo a Belém do Pará para um outro trabalho, que era uma metodologia, uma ferramenta que eu trago então do MIT para estudar engajamento cidadão.
E eu pergunto à minha equipe, mas vem cá, se a gente está indo até lá, que tal se a gente visitar uma penitenciária? E todo mundo me dá risada e fala, tudo bem, Patrícia, as pessoas querem ir para o Pará para visitar Alter do Chão, mas para uma penitenciária? Eu falei, vamos lá, gente. E foi, graças aos nossos amigos ali do Observatório Social de Belém do Pará, liderado pelo Ivan Costa, nós conhecemos a doutora Carmen Gomes, que para mim é um exemplo de funcionária pública, a diretora de uma unidade prisional feminina, e nós nos deparamos com o que a doutora Carmen faz, que é exatamente esse exercício de empatia e de união dos mundos, daquele que tem o cuidado, a tutela da vida daquelas encarceradas, para com elas e buscar delas o que vocês gostariam de fazer nesse momento largo de isolamento do seu convívio com a sociedade civil e de restrição da sua liberdade. E as mulheres falam o que elas gostariam de fazer, porque elas querem ser produtivas. Dali nasce a experiência da COSTAF, que é essa cooperativa. Nós vimos o modelo e nos comprometemos com a doutora Carmen e com as autoridades locais de cuidar desse modelo, para que esse modelo pudesse ter uma perenidade, uma sustentabilidade, uma continuidade além da pessoa da doutora Carmen, porque realmente valeria a pena. O que é isso? É você dar essa condição dessa pessoa, nesse momento de isolamento, do convívio e nesse momento de restrição da sua liberdade, dar um espaço para que ela possa, ainda que isolada, ser produtiva. E dar para ela, então, condições para que ela não seja só a presa, mas que ela seja a empresária, para que ela seja uma empreendedora, portanto, cívico-social, aonde ela está, porque o empreendedor cívico-social é uma atitude. Ele pode exercer esse empreendedorismo aonde ele está. Aonde ela está, nós a ajudamos e sustentamos isso para que ele continue fora do sistema. O papel da Humanitas aí, então, não é de criar, a ideia original é de doutora Carmen Gomes, o papel da Humanitas é de criar esse mecanismo, essa sustentabilidade. O que quer dizer? Falar com as autoridades, fazer o investimento semente dos insumos, trazer o consultor para ajudar com que essa pessoa resgate dentro dela talentos que ela já teve, ela já aprendeu a costurar com a mãe dela, ela já aprendeu a fazer crochê com a avó dela. É tirar a pessoa do ciclo da violência, exatamente. Não é isso? E ser disruptivo nesse ciclo para que ela possa, então, voltar a ser esse referencial para dentro da casa dela. Ela está isolada da família, mas ela está produzindo. E o produto desse trabalho ser vendido para que o ganho desse trabalho possa, inclusive, colaborar com as despesas da família dela. E na hora que ela deixa o sistema, então, ela não está à mercê de ser contratada por um mercado que muito provavelmente não vai absorvê-la, porque ela já tem esse estigma, mas ela já tem o seu negócio, o seu empreendimento. Esse é o empreendimento dela. Ela continua empregada quando ela sai. E eu acredito muito que dessa maneira nós começamos a criar referenciais dentro dessas casas. Essas mães, esses pais, eles voltam a ser ou vêm a ser referenciais para esses filhos. Entendo. Leitor da Vejinha, só um aviso que eu esqueci de falar no início. Quem quiser saber mais aí sobre a Patrícia, sobre o Ricardo e sobre como se engajar, eu acho que hoje em dia, pelo menos, muitos brasileiros estão se tocando que o Estado, o governo, não vai conseguir fazer tudo, que a gente precisa aí tomar causas e chamar de nossas. Então, por favor, comente aqui no live, faça suas perguntas, que a Ana está aqui armada com o seu celular e vai ler as perguntas. O que eu percebo entre os leitores da Vejinha é que tem uma preocupação de ser... defender determinado partido ou outro. Mas é partidário, não é isso? Completamente. Falam... assim. Completamente. Eu creio que nós temos que ser movidos por um espírito filantrópico que a própria raiz, a própria palavra nos conta o que é isso. É um amor à humanidade. E esse amor ele tem que ir além dos nossos partidarismos, além das nossas escolhas pessoais, mas exatamente está muito fundamentado no respeito à escolha do outro. Eu tenho que respeitar a escolha do outro, eu tenho que ouvir o outro, se eu quiser ser ouvido. Não adianta só ficar gritando no ouvido do outro. Eu não vou ter escuta se eu não souber escutar. E esse exercício é um exercício que nós temos que desenvolver na nossa geração, nas futuras gerações, exercícios de escuta, exercícios empáticos, exercícios de respeito.
Entendo. Respeito está em falta. Ricardo, deixa eu te perguntar. Eu tive já algumas vezes no Cívico, para quem não conhece, está ali na Virgílio de Carvalho Pinto, em Pinheiros. Mas conta para o nosso leitor da Vejinha qual é a diferença do Cívico para um coworking tradicional. Algumas diferenças. A principal é que a gente decidiu fazer uma comunidade e não um espaço compartilhado de trabalho. E para criar uma comunidade, o propósito tem que ser o mesmo. Então, todas as instituições, sejam com fins lucrativos, sem fins lucrativos, startups, fundações, há um propósito do impacto cívico-social. Há um propósito de trabalhar as 17 ODS da ONU. Há uma complementaridade entre elas, a necessidade de troca. E isso é a grande diferença. Quando a gente vai para um coworking normal, tradicional. Você está indo para um share de espaço físico. Né? Você quer a mesa. Você não quer ter a tua secretária, você quer o share do físico. E a gente faz ao contrário. A gente quer share de propósito. Então, é isso que o Cívico se propõe a quebrar os muros, e os muros invisíveis, inclusive, dentro do espaço, e que as pessoas trabalhem e convivam como comunidade. Inclusive hoje, para você entrar no Cívico, além de um crivo que nós temos interno, você passa por um pitch para a comunidade. E a comunidade vai olhar e falar, essa instituição, essa organização, esse projeto tem propósito, não tem propósito, tem fit conosco, não tem fit conosco. E aí deixa de ser nosso para ser um grupo. Do coletivo. O trabalho de vocês abrange, afeta quantas pessoas no total, assim? O estudo que nós fizemos, o último, né, análise pegando dados de 2 empreendedores, é algo em torno de 5 milhões de vidas impactadas. Né? E nós somos um pouco da ponte para que isso aconteça, né? Para que a gente possa ser a ponte onde esses empreendedores saíram de escritórios pequenos, saíram de home office, saíram de espaços onde eles não tinham visibilidade e se concentraram no espaço que representa eles, porque eles se representam lá dentro. E aquilo trouxe visibilidade, trouxe credibilidade e tem rompido barreiras nos negócios, na vida deles e nas nossas vidas. Você podia dar um exemplo aí de organizações que já estão lá? Poxa, temos Humanitas, que faz um trabalho brilhante conosco, né? A Patrícia, além de cívico, ela também é residente, isso é muito bom, né? Porque a gente sempre tem um termômetro lá dentro. Eu tenho o Instituto Rodrigo Mendes, que está há 24 anos fazendo inclusão de crianças nas escolas públicas, né? Com alguma deficiência, né? Com os professores. Todos os tipos de deficiência, né? Todos os tipos. Nós temos a Adriana da Feira Preta, né? Uma das 30 jovens afros mais influentes do mundo, né? Conosco, que faz parte de um projeto ADOT nosso. Nós temos a Laila do Hype 60+, que lançou ontem o maior estudo do Brasil de longevidade, né? Que hoje no Brasil nós temos mais avós do que netos. A população 60+ é maior que a população de 0 a 5 anos. E você não tem produto nem serviço. Então, o estar no Cívico é trazer visibilidade a esse mundo, né? A esses mundos. São vários casos. Patrícia, lembra de algum outro? Inclusive as organizações que não estão necessariamente em São Paulo, né? O Vale do Dendê, em Salvador, tem a sua estação no Cívico, que é exatamente essas conexões que nós temos que fazer com o nosso Brasil. Não só num sentido de territorialidade, mas num espírito de nação. Então, o que o Vale do Dendê está fazendo em Salvador? Eles têm uma temática muito forte de engajamento e empoderamento de afrodescendentes. E trazer isso para São Paulo é super importante, que nós possamos saber com mais rapidez o que está acontecendo com as iniciativas lá em Salvador. O Transforma Brasil, que vem com Fábio Silva, de Pernambuco. Então, é uma plataforma de voluntariado para o Brasil inteiro, que tem também a sua estação lá no Cívico. Raul Santiago, dentro do Complexo do Alemão, tem a sua estação lá no Cívico. Nós queremos que esse movimento de empreendedorismo cívico-social seja um movimento nacional
E, portanto, é muito importante que desde um locus, de um lugar físico, nós possamos extrapolar isso para outros lugares do Brasil. E que pessoas, então, possam vir a São Paulo e, em vez de ficar em qualquer lugar trabalhando, possam ter no cívico o seu lugar de estar, a sua casa para ser. Me encanta muito essa ideia de sermos, então, esta comunidade e não só um modelo de negócios de aluguel de espaço, onde a gente possa compartilhar vidas, seus propósitos, suas dificuldades, suas fraquezas, suas falências. É muito importante que a gente aprenda isso na nossa cultura. Errar é ok. Vamos errar, vamos aceitar o erro, um exercício de tolerância muito grande. E nós só vamos poder fazer isso se a gente estiver no coletivo. Errar sozinho e escondido, chega. A gente precisa errar junto, a gente vai precisar se entender nesse erro e aprender a partir desse erro. Nós temos organizações no cívico que talvez, se não estivessem lá, já teriam, não existiriam mais. Tamanha fragilidade da organização pelo negócio a que ela se dedica e pela hostilidade do terreno. Como, por exemplo, o responsa da Karine. Karine cumpriu pena, se formou em assistência social e hoje se dedica a fazer a alocação dessa mão de obra que tem toda essa experiência num mundo que nós não tivemos, mas que procura o seu trabalho, ser produtivo, contribuir para a economia do país e ainda trazer consigo essa experiência de arrependimento, de perdão. E, portanto, mereço ser esse cidadão. Porque eu estou arrependido, porque eu me perdoei, por que a sociedade não pode me perdoar? E Karine, então, faz isso. Eu vejo muito difícil o trabalho de Karine, então, ser feito se ela não estiver minimamente num lugar que a acolha. E ela ter feito um trabalho belíssimo, belíssimo. Errar não pode significar desistência. Inclusive, eu conversando com ela essa semana, eu falei, você é uma grande headhunter. Porque você está pegando as pessoas que saíram de um sistema, recolocando no trabalho, né? E ajudando a gestão desses profissionais, né? Nós temos no cívico alguns deles com um excelente trabalho. Então, eu falei, o teu projeto é muito mais complexo como um headhunter, como uma recolocação de mercado, do que o processo normal. Né? É brilhante ver isso. Né? É muito bom ver os resultados acontecendo. Tem um funcionário que vem com uma mentora e que faz um acompanhamento do desenvolvimento da atividade dele. É isso que ela faz. E ela falou para mim, mas ninguém nunca me chamou de uma headhunter. Eu falei, você é uma grande headhunter. É caça-talentos, né? Temos perguntas aqui? Olha, não, tem vários posicionamentos, tem uma briga, na verdade. Nos dias de hoje. Tá, enfim, um contra o outro. Não, sem perguntas, por enquanto, só tem briga, por enquanto. Não, por favor, Fiquem gente. Calmos, não, tá tudo bem. Né? Para a gente dar o exemplo, não adianta criticar os políticos se no dia a dia nós somos tão agressivos quanto, às vezes até pior. A gente tem que saber ouvir, tem que saber colocar as nossas posições, criticar, dar opiniões, acrescentar ao debate. Aí a gente pode falar que os nossos políticos são piores que a sociedade. Agora, se a gente faz o mesmo, ou às vezes até pior, fica difícil exigir uma classe política melhor para o Brasil. Queria perguntar para os dois, vocês usam muito o termo do impacto. Eu acho que muita gente que está nos assistindo, espero, os que não estão brigando nos comentários, querem doar tempo, recursos, conhecimento, experiência para grandes causas. Como vocês veem que algo tem impacto ou algo precisa de um empurrãozinho? Bom, isso é uma boa pergunta, né, para fazer ao vivo. Primeiro de tudo é entender o propósito. Né? Qual o propósito por trás desse voluntariado que você quer, né? E aí entender um pouco aonde você pode doar aquilo que você sabe fazer bem. Isso é o mais importante. Se eu sou um grande advogado, não adianta eu querer costurar. Faz muito mais sentido eu doar minhas horas, né, daquilo que eu sei fazer bem na minha profissão, para as instituições que precisam de um advogado para rever um contrato. Se eu sou um médico, faz muito mais sentido eu doar horas na minha clínica e do meu grande dom do que de outras maneiras para as instituições que precisam.
E uma coisa que uma das nossas conselheiras fala muito é entender a necessidade de quem precisa. Porque essa é uma grande falha nossa, é eu querer doar alguma coisa, mas eu sequer perguntei o que aquela pessoa precisa, né? O que aquela organização precisa. Será que o morador de rua, o que ele precisa é um cobertor? Alguém foi até ele e falou, é o cobertor que você quer? Então, isso é uma coisa interessante. Eu acho que o Transforma Brasil faz isso muito bem, né? Porque é uma plataforma onde pessoas que queiram doar tempo e seu know-how se inscrevem na plataforma e as ONGs que precisam dessas horas, dessas doações, estão ligadas à plataforma. E quanto melhor você fizer esse match entre a qualidade do que está sendo doado e a necessidade do outro lado, maior vai ser o impacto gerado. Eu acredito muito que esse voluntariado, que a disponibilidade da minha habilidade e a disponibilização do meu ser para fazer isso com um super compromisso, é uma base muito grande do exercício da cidadania. Nós nos tornamos mais cidadãos quando nós nos tornamos servidores, a serviço de alguém, a serviço de uma causa. Porque daí você acha um objetivo, você tem ali um propósito, você tem inclusive uma meta a ser cumprida, porque existe a expectativa do outro lado de que você vai estar lá, naquele horário compromissado, naquele dia acertado, e você começa a construir essa credibilidade. Isso é capital cívico, de que o que eu estou me propondo a fazer é o que aquela pessoa, o que aquela organização precisa receber, e, portanto, nós criamos uma outra moeda. Nós criamos uma moeda de confiança, de respeito, de escuta, de necessidade, e ao servir. As grandes lideranças são lideranças servidoras. Por isso, voluntariado, para mim, é uma grande base do exercício da cidadania. E voluntariado, ativismo, isso não significa abraçar determinado partido, certo? De jeito nenhum. É abraçar uma causa. Nós, ao nos partidarizarmos dessa maneira feroz, a gente acaba criando divisões. E eu sou muito crente de que nós precisamos adquirir um espírito de nação e não um fato de divisão. No nosso país e no mundo, as pessoas estão se dividindo. Se aproximar por causas é criar pensamento, é criar conhecimento, é criar dado, é se distanciar um pouco de percepções. As percepções, simplesmente sozinhas, sem amparadas de dado, de experiência, de conhecimento, vão nos levar a erro. Veja bem que tem uma iniciativa que eu aprecio muito em Israel, que se chama MIT, e ele é apoiado pelo MIT dos Estados Unidos, em Boston. Mas o que eles fazem lá? Eles vão endereçar, sim, a problemática étnica que existe lá. Mas como eles fazem isso? Através exatamente de unir homens, jovens, adolescentes, mulheres e homens, de hebraicos, judeus e islâmicos. E é exatamente o que podia dar tudo de errado, mas vai dar tudo de certo. Durante 3 verões, esses jovens se reúnem para fazerem projetos de tecnologia. E através da tecnologia, eles vão endereçar as suas diferenças. Então, é criando união, não é criando divisão. E é criando escuta. E é vendo que a diferença do outro pode muito bem ser uma complementariedade para mim. E as diferenças, portanto, não nos matam, elas nos constroem, nos fortalecem. E entender a necessidade do governo para isso, né? Para facilitar as políticas públicas, para que as pessoas possam doar mais fácil recursos financeiros, para criar políticas públicas onde o voluntariado vale ponto. Então, para um concurso público, horas de voluntariado vale ponto, para tirar carta de motorista, para entrar numa faculdade pública e criar uma moeda do bem, né? E aí todo mundo ganha, a sociedade ganha, o setor público ganha, porque aonde o voluntariado vai, alcança, eles não alcançam, né? E quem necessita dos recursos também ganha com isso. Então, a importância do governo é fundamental para fechar esse ciclo, né? Ele faz parte do projeto, né? Não é um projeto sem governo, é um projeto com governo.
Você pode ser de direita ou de esquerda e querer mais saneamento básico no Brasil, que aliás é um tema que a gente já tinha que ter resolvido há algumas décadas, mais educação básica, menos violência, independente se você é de direita ou de esquerda. Podem mudar aí os métodos, a política, e tomara que a gente aprenda também a avaliar resultados, né? Porque só boas intenções não bastam. Mas acho que a sociedade tem que ter aí alguns objetivos. Falando de métodos e de boas intenções, acho que vocês devem assistir muita gente bem intencionada, mas que o dinheiro acaba rápido, que não sabem cuidar bem do dinheiro que é doado. O cívico, ou as pessoas que estão lá dentro, tem alguma espécie de mentoria ou educação para... Olha, você tem boas intenções, você está trabalhando muito, mas você precisa de organizar um pouquinho mais para causar esse impacto. O que a gente aprende, né? A primeira coisa que você precisa aprender é que negócios de impacto, sendo com fins lucrativos ou não, são negócios. Assim como dirigir uma grande empresa, né? Você precisa ter responsabilidades, você precisa ter objetivos bem definidos, claros, metas definidas. E a pergunta foi muito boa que nós lançamos, já temos isso, mas lançamos agora o hangar. Isso é uma grande quebra de muros, porque o que é o hangar? É uma validação de projetos de impacto social executados pela Pipe Social, que é um grande LinkedIn dos negócios 2,5 do Brasil inteiro. Ela faz o grande mapa de negócios sociais do Brasil. A Quintessa, que é uma aceleradora, e nós como espaço e mentoria. Então, em vez de cada um criar o seu processo, nós nos juntamos e falamos, vamos criar algo maior que a gente, né? Para validar os projetos e para ajudar que esses empreendedores consigam desenvolver, né? Tem uma estatística que as organizações dentro de um espaço como o cívico, a probabilidade de sucesso é quase 4 vezes maior de uma instituição num escritório sozinho. Porque tem altos e baixos dentro do empreendedor, é a vida, né? Mas você tem alguém do lado que você pode contar. Pedir ajuda. Quando você quer desistir, você vê alguém dando certo e fala, não vou desistir, eu também vou. Então, o sucesso e o insucesso juntos faz com que fortaleça, né, o ecossistema, faz com que haja troca entre os empreendedores. E nós estamos mentorando o tempo inteiro, estamos trazendo fundos de investimento para conhecer os projetos. Sem dinheiro você não gera impacto, né? E cobrando realmente um profissionalismo. Porque é isso que o outro lado quer ver, né? Quem quer pôr dinheiro num projeto, seja por doação ou seja por investimento, ele quer ver o resultado. E o resultado não é dinheiro só. O resultado pode ser impacto gerado. O que a gente não pode esperar é que as pessoas, ao chegarem, já tenham todo esse nível de profissionalismo e esse esclarecimento todo. Se nós no Cívico colocarmos essa régua tão alta, é difícil que a gente venha a desenvolver algo junto com a nossa comunidade. Então, nós não esperamos que ninguém esteja já em state of the art, sabe? Em estado acabado. Nós queremos exatamente aquela boa intenção que tem essa abertura no coração e na mente de se transformar nesse empreendedor cívico-social. O que não quer dizer que você já seja um. Desde que você tenha espaço para que nós possamos trabalhar junto contigo e isso ser desenvolvido, essa é a melhor das alquimias. Por isso que o cívico tem essa figura tão importante, que é desse gestor da comunidade. É essa pessoa que entra dentro da tua individualidade, da individualidade do seu negócio, da sua iniciativa, para saber como é que ela está. E como que nós podemos, junto, abordar as dificuldades. E dentro de abordar as dificuldades, como nós participamos com você nisso. É por isso que eu refuto totalmente a ideia de ser um coworking. Mas eu defendo a ideia de ser essa comunidade, esse coletivo, onde você não precisa estar pronto. Porque nós não estamos prontos. Enquanto nação, nós não estamos prontos. A Regina Bianchi Ferraz, ela fez um comentário aqui bem pertinente, que eu achei. Ser voluntário e ajudar o próximo não tem nada a ver com 13 ou 17. Eu achei bem... Parabéns. Maravilha. E antes de terminar, eu brinco aqui que na Vejinha, hoje em dia, é um dos raros lugares para a gente falar e celebrar a cidade. Eu acho que nos últimos anos, por crise, por recessão, por crise política, por brigas, até pela Copa do Mundo, que a gente já esqueceu, a gente pouco fala
da cidade, do lugar que a gente mora. E a Vejinha, felizmente, tem aí páginas e páginas e as nossas redes sociais para falar dessa cidade. Como ambos imagino que sejam sonhadores, porque senão não estariam trabalhando nas organizações que estão, o que vocês sonhariam para São Paulo? Pode ser do grande ao micro, pode ser de um bairro, de um lugar, do Rio, de um prédio. Onde São Paulo podia melhorar? Eu sonho São Paulo ser uma cidade mais pedestre, que a gente possa caminhar mais em São Paulo, portanto que ela seja mais acessível às pessoas. Exato. Né? E que nós possamos ter seus bairros mais vibrantes. Vida de bairro eu acho uma coisa super interessante. Eu vi nessa semana, inclusive, que pessoas da melhor idade frequentam vida de bairro. E eu acho que isso humaniza muito as pessoas. Você ir ali no mercado do bairro, você ir na venda do bairro, olhar o rosto das pessoas, dirigir um bom dia, dirigir uma boa tarde, fazer esse tipo de conhecimento, nós nos humanizarmos cada vez mais. Eu sonho que São Paulo seja, então, essa cidade mais humanizada, mais humanizadora também. E isso tem a ver com ser uma cidade pedestre, com ter mais uma sistemática de mobilidade mais desenvolvida, porque é no caminhar que você olha no rosto. Dentro do carro, com vidro fechado, vidro escuro, carro blindado e provavelmente com o celular na mão, ainda que dirigindo, a gente não consegue olhar para os olhos de ninguém. E eu acho que olhar nos olhos é penetrar na alma. Cidade de pedestre, uma cidade com mais empatia, né? Mas eu adoro São Paulo. Acho que uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente criou o Cívico, ainda no nosso coração, a materialidade dele veio um pouquinho depois, foi exatamente apresentar o Cívico para as autoridades da cidade. E entender que nós temos autoridades na nossa cidade, sendo votantes ou não daquela pessoa, ele é a autoridade que representa a nossa cidade, e nós fomos apresentar o Cívico para que a autoridade da cidade soubesse que algo novo se passaria dentro daquele espaço. Ricardo. Eu complementando, Patrícia, eu sonho um São Paulo um pouco mais justo, e eu acho que a Veja tem mostrado um São Paulo que o Brasil não, que o paulista não conhece, né? São Paulo transcende Jardins e Avenida Brasil, né? E você tem bairros maravilhosos com artistas, com pessoas, com crianças. E o espaço público nos pertence, né? Somos nós que usamos e somos nós que devemos cuidar do espaço público e manter o espaço público. Quanto mais criança brincando na rua, é menos criança na frente de uma televisão, né? Então, voltar a um São Paulo de quando eu era criança, ou de quando nossos pais eram crianças, é cultural, é educacional, né? É a convivência um com o outro, o consumo do bairro. Outro dia eu vi um aplicativo interessante de um médico que está desenvolvendo, mostrando as praças boas de São Paulo. Eu falei, que interessante. E tinha uma praça boa para quem gosta de jogar xadrez. Então, a gente vive num mundo hoje extremamente corrido. E o celular e a tecnologia nos dá um alcance gigantesco, mas ao mesmo tempo nos tornam sozinhos. Então, poxa, eu acho que faz sentido, em vez de jogar com o xadrez do computador, eu ir na praça jogar uma partida de xadrez com alguém, né? Eu frequentar os bairros que a gente não conhece em São Paulo e conhecer esse ecossistema. É a inclusão. A inclusão do negro com branco, do rico com pobre, do judeu com católico. É isso, né? Então, isso depende do cidadão, né? Depende das pessoas abrirem a porta das suas casas e frequentarem seus espaços. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, da Ellen Sartorelli Aguiar. Ela pergunta como São Paulo pode ser uma cidade humanizada, ter vida de bairro com tanta violência. Bem complexa essa pergunta, mas eu achei boa. É bem complexa essa pergunta. Eu acho que a gente não consegue tratar de toda essa violência, principalmente a violência que tem a ver com segurança pública. Mas tem uma violência que nós criamos.
que é a violência de você não se cumprimentar na rua, por exemplo. Eu acho violentador passar por uma pessoa e não falar um bom dia, alguém que pega alguma coisa na rua e te dá e não falar um obrigado por aquele ato de gentileza. Não conhecer seu vizinho. Não conhecer seu vizinho, exato, né? Não bater na porta e não oferecer, não sei. Eu quando morava fora, adquiri o costume de fazer pão em casa e oferecer para os meus vizinhos. Foi assim que eu conheci os meus vizinhos. E foi assim que eu soube quem sempre mudava a minha motoquinha de lugar e por isso eu era multada. Porque eu criei uma rede com os meus vizinhos por causa do pão que eu fazia em casa. Então eu acho que é violentador você não ter atos de gentileza que poderiam diminuir essa violência. Tem uma violência que a gente não pode lidar com ela, nós temos todos os nossos limites. Mas tem uma violência que a gente é responsável por ela. E eu acho que complementando um exemplo prático, né? Nós participamos do Design Week, e o Raul esteve conosco lá. Nós pegamos um finalzinho de rua, aprovamos com a prefeitura, na forma legal que precisava ser aprovado, transformamos aquilo num boulevard, com participação de um grupo de arquitetos que usaram restos de obra para transformar o espaço público e tivemos aí 600 pessoas lá dentro frequentando no dia e diariamente você vê na escadaria as pessoas descendo a escada, sentando, desligando, pegando no celular, utilizando o espaço público. Então, você não precisa de altos recursos para isso. Você precisa dar força de vontade. Você precisa olhar e falar, vou fazer. E não tinha uma segurança naquele dia, naquele lugar. Não. A sociedade pode fazer um certo autocontrole, que é o nosso tecido social, que nos ajude a ser menos violentos e, portanto, precisar de menos segurança. Isso é o que está nas nossas mãos. E isso é exercício de cidadania, quando nós começarmos uns a proteger os outros. Praças cheias, calçadas cheias, crianças brincando, certamente criam espaços onde a sensação de insegurança é menor. E achei que uma mensagem positiva, no meio de tanta briga, de tanta treta nas redes sociais, a gente termina esse papo. Muito obrigado, Patrícia, Ricardo. Obrigado, Ana Carolina. Obrigada. E até a próxima e continuem sonhando com uma São Paulo melhor. Até mais.